Que regime de bens você vai escolher para o seu casamento? Esse é o tema de hoje, regime de bens. Estamos mais uma vez hoje com Luiz Kignel, que é referência no assunto. Kignel, parece simples, mas não é. Como é que funciona o regime de comunhão parcial de bens? Muitas pessoas adotam o regime da comunhão parcial por preguiça, porque os outros regimes exigem um pacto antinupcial. E dizem assim, bom, é aquele regime que o que é antes é meu, o que depois é nosso? É assim? Então vamos assim. Mas não é assim. Porque o regime da comunhão parcial é o regime mais complicado que tem. Eu tenho 3 patrimônios. Eu tenho o patrimônio anterior da noiva, o patrimônio anterior do noivo e o patrimônio comum do casal. Parece simples. Acontece que o patrimônio anterior, ele se mexe sem a gente perceber. Imagina, por exemplo, quando um pai entrega para a filha R$1 milhão antes do casamento, né? Só que esse dinheiro, que deveria ser apenas dela, ele se movimenta durante o casamento. Ela compra ações, ela entra no mercado financeiro, ela sai, ela põe dólar, ela põe lá fora, ela traz para cá. E esse dinheiro vai perdendo o carimbo. Então ele poderá se tornar, eventualmente, na frente, um patrimônio comum, porque eu não sei se esse dinheiro que eu tenho agora, esse R$1,5 milhão que rendeu, se refere àquele primeiro 1 milhão, ou se nós já usamos aquele dinheiro para alguma coisa, agora é dinheiro comum nosso. Então, é um problema. Esse é um ponto importante. Se eu tenho uma conta corrente, X, e eu mantenho todos os recursos de investimento que eu recebi do meu pai naquela conta corrente X, e não adiciono recursos novos, é uma forma de provar que aquele ativo ele é anterior? É uma excelente forma, lembrando que eu vou ter uma discussão sobre os dividendos dessa rentabilidade. Perfeito. Então, o principal está protegido, os frutos e rendimentos são discutíveis. Uhum. Na empresa, a mesma coisa, porque na empresa eu dou para os meus filhos antes do casamento e o que acontece é que a empresa se valoriza, então eu tenho a mesma participação acionária, mas houve uma valorização do negócio que eu vou reclamar lá na frente. Os dividendos também. E nas aplicações que vêm de bens incomunicáveis, eu deveria ter fixado que também os frutos e rendimentos são incomunicáveis na adoção que eu fiz para minha filha. Uma ferramenta que é muito usada no mercado financeiro pelos clientes é o plano de previdência, né? O PGBL ou VGBL, porque você consegue transferir automaticamente os ativos para o herdeiro sem a necessidade do processo de inventário. O plano de previdência, ele funciona no caso do regime de comunhão parcial de bens, ou seja, ele é considerado uma herança e não comunicável ou ele é considerado um rendimento? Embora ele não participe do acervo hereditário, porque não passa por inventário, ele é um bem, a princípio, incomunicável, ele está protegido. Perfeito. E é uma ferramenta muito importante para a família por 2 razões. Porque ela gera um caixa imediato para o sustento da família na hipótese de um litígio, e ela gera um caixa possível para o pagamento dos tributos de sucessão. Porque às vezes eu tenho meu patrimônio bloqueado, inclusive o financeiro, preciso pagar o imposto de sucessão, preciso pagar a manutenção, conservação do patrimônio do falecido, e não tenho liquidez. Então o VGBL e o PGBL são ferramentas para nós, profissionais, muito importantes, que agregam valor em um planejamento sucessório. Perfeito. Outro ponto que a gente tem muito no nosso dia a dia são situações de herdeiros em que não deveriam receber aquele ativo de forma imediata e integral, especialmente ativo líquido, né? O pai ou a mãe tem uma certa preocupação de como esse filho vai receber esse recurso. E ele naturalmente quer, de alguma forma, limitar, pelo menos temporariamente, o recebimento desse recurso, de forma que o filho receba em 1 ano determinado valor, em 2 anos determinado valor, até em 5 anos, por exemplo, o valor integral. Como é que você normalmente enfrenta esse assunto? Eu sempre digo que liquidez financeira é um ótimo problema, todo mundo quer ter. Mas é um problema na sucessão, porque eu posso ter herdeiros despreparados para receber um montante grande e quando a ficha cai, perderam. Um mecanismo que a gente gosta muito em parceria é você pedir que o banco monte um fundo fechado onde os filhos passam a ter a titularidade das cotas onde eu tenho esses ativos concentrados com regras de amortização. Eu acho que esse é um mecanismo muito bom para a sucessão, porque é importante que se entenda que ativo financeiro, feita a partilha, os filhos vão na boca do caixa e levantam o dinheiro e fazem o que eles quiserem. E você não consegue controlar mais, né? Exatamente.
Perfeito. Kignon, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Foi muito bom mesmo. Espero vocês no próximo episódio de Desafios da Família Moderna. Obrigada.